Pai que está no céu é aquele que nos guarda, que nos protege em todo instante. E eu tenho uma relação com Deus assim por muitos anos, e de caminhada, né? E tenho com Deus desde que o Senhor me trouxe à frente da igreja, dizendo assim: olha, eu quero te fazer realmente pastor de igreja, eu quero que você seja pastor titular de uma igreja. E eu e minha esposa, então, nós nos colocamos diante de Deus, e já somos casados há 44 anos, e naquela época os nossos filhos ainda não eram pequenos, e a minha esposa fez uma oração e disse assim: nós vamos, Senhor, mas queremos que toda a nossa família, toda a nossa casa venha te servir. Eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Eu sou pai de 3 filhos homens. O Tiago já está no céu, já faleceu num acidente de carro com 23 anos, mas no Senhor, fazendo a obra do Senhor. E o filho mais velho, que mora lá em Itajaí, o Valério, está lá na igreja Reviver, né, do Café com Deus Pai, está fazendo a obra do Senhor. Ontem ele me ligou e disse assim: pai, eu preciso te falar uma coisa, me chamaram para pregar para o time da Chapecoense que está aqui para decidir o campeonato catarinense, né? E eles fizeram uma célula e chamaram ele para pregar. Eu disse: vai lá, pastorzão, vai em frente, leva a palavra. E já disse para eles que eles vão ser campeão, né? Parece que estava ganhando de 1-0 já a Chapecoense, né? Mas eles começaram ontem, levando tudo diante de Deus. E o Vitor, né? O Vitor, que eu acho que é o mais conhecido de todos aqui, né? Já esteve aqui. Quem conhece o pastor Vitor? Opa, essa igreja conhece bem, né? Está fazendo uma turnê aqui por Jaguapitã, Centenário, está desde quarta-feira fora de casa, vai estar só no domingo lá, na segunda-feira lá em Luanda. Mas ter a família diante de Deus e saber que Deus é que guarda, Deus é que nos conduz, né? Ter entendimento de que a nossa família é muito maior do que aquela que nós carregamos aqui na terra, né? E a nossa família tem um Deus que é paizão, que é um Deus poderoso. Você pode dar um glória a Deus? Nós temos um Deus que é tremendamente Pai, é aquele que faz tudo por nós, é aquele que preenche todas as nossas dificuldades. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Senhor, esse é o Deus que faz as coisas em nossas vidas. Esse é o Senhor que nos guarda, nos cuida. E o melhor melhor do que isso, Ele tem uma morada, tem um quarto para cada um de nós. Quem é que quer morar no céu aqui, amados? Eu quero, mas ainda não posso ir não. Eu disse para Deus: Deus, espera aí, que eu preciso ir até os 82 anos pregando a palavra, né? Eu preciso ir longe, e depois lá eu vou negociando. Se der até os 86, 84, está tudo legal. Mas por enquanto eu vou fazer 61 anos agora em maio, e desses 61 anos, 22 anos, né, em frente e na obra de Deus, pregando a palavra, sendo pastor, e Deus abençoando todos os caminhos, e nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. Você pode dizer para o teu irmão que está do seu lado, diga assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cadê a igreja? Glória a Deus, igreja, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Casa de Maquir, meu Deus, é tremendo essa conferência, né? Mas nós vamos estar falando de paternidade mesmo, desse Deus que cuida e nos guarda. Você que trouxe a sua
sua Bíblia, pegue sua mão aí, erga para os céus, porque a mensagem vem de Deus, não vem de mim, vem de Deus. Agora repita comigo, diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E agora você diga: eu creio nesta palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Mateus capítulo 6, Mateus 6, versículo de número 26 e 20. Só o versículo 26 está ótimo, vamos lá. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Amém? Não tende vós muito mais valor do que os pássaros? E se esse Pai Celestial faz tudo isso pelos pássaros, o que Ele faz por nós? O que Ele tem feito em nossas vidas? O que nós temos se alimentado? Por onde temos andado? O Senhor tem andado conosco em toda a caminhada. Não importa qual foi a situação que você veio, da onde você veio, mas a partir do momento que você crê que realmente esse Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que nos prospera, é o Deus que faz todas as coisas, é o Deus maravilhoso que fez o mar se abrir e fez o povo passar. Então este Deus também está em nosso meio. Este Deus tem um cuidado, esse Deus tem cuidado de cada um de nós. Esse Deus tem cuidado da minha vida e tem cuidado da sua vida. Agora, muito mais do que você entender e compreender que Ele é Deus e é poderoso, é você compreender que você é verdadeiramente filho. Então, se há uma caminhada, se há um propósito no qual nós estamos sobre esta terra, é reconhecer que nós temos sim nesta terra um pai que foi aquele que amou a uma mulher e nesse momento nos teve como filho, e não foi uma escolha nossa, mas este Pai que está sobre a terra é aquele que nos cuidou, nos guardou, nos atendeu, ou até mesmo no meio da caminhada muitas coisas não foram conforme você imaginou, Ele te frustrou. Na tua caminhada não foi bem do jeito que você imaginava. Na tua adolescência, Ele não pôde representar o amor que Ele tinha por você, certamente, muitas vezes, porque não recebeu da mesma forma. Mas eu quero falar para ti, ao teu coração, de que Deus é aquele que nos ama incondicionalmente. E Deus não nos frustra. Você pode dizer assim: em Deus não há frustração. Deus não vai nos frustrar de maneira alguma, porque Ele tem dado um decreto sobre a nossa vida. Você tem um decreto de Deus. Você já tem uma decisão de Deus sobre a sua vida. Salmos 2, versículo 7. Salmos de número 2, versículo de número 7. Decreto de Deus sobre a sua vida, amados, sobre a minha vida. Vamos ler Salmos 2. Temos aqui, olha só, o decreto: o Senhor me disse, tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. É um decreto de Deus. Ele já
determinou isso sobre a nossa vida. Ele, como um Pai eterno, celestial, como um Pai que nos guarda, um Pai que tem sobre si todas as coisas, todas as provisões. Ele já decretou sobre a minha vida, sobre a sua vida, e esse decreto Ele disse: olha, eu te gerei e hoje você é meu filho. E a partir de hoje, reconhecendo isso, quando nós caminhamos em Deus e reconhecendo isso, né, nós já começamos uma caminhada no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele Pai que se compadece dos seus filhos, mas é o Senhor que se compadece daqueles que o temem. Verdadeiramente, querido, nós deveríamos desejar muito mais a paternidade de Deus. Nós deveríamos desejar muito mais a paternidade de Deus do que da forma que nós desejamos, muito mais. Deveria ser um desejo constante em nossas vidas, em todos os momentos, para todas as coisas e para todas as horas. E muitas vezes nessa nossa caminhada, nós achamos que Deus não vai fazer. E quantas pessoas já pensaram assim? Quantas vezes você já pensou desse modo? Deus não vai fazer. Deus não vai mudar meu pai da terra. Deus não vai mudar minha mãe. Deus não vai mudar minha história. Deus não vai mudar isso. Eu tenho que guardar para mim. Eu tenho que levar no meu peito. Eu tenho que levar as minhas frustrações. Eu tenho que levar os meus traumas, sabendo que Deus pode mudar, mas me fechando totalmente, dizendo: Deus não vai mudar. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Quantas vezes isso já aconteceu no nosso caminhar, no nosso dia a dia? Achando que Deus não iria mudar a história, achando que Deus não iria mudar a situação, e que eu deveria de viver com isso. E aí nós passamos a ter um pai, né, diferenciado do Pai do céu, que é o pai da mentira, que nos faz acreditar muitas vezes que não somos merecedores de sermos chamados de filhos de Deus. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga assim: olha, você é precioso. Mas se você falar dessa forma, nem ele vai acreditar. Você vai ter que falar com ênfase. Olhe para esse teu irmão do lado aí e diz para ele: irmão, irmã, você é precioso, você é preciosa. E não é só para mim, não, é para Deus. Você é precioso, preciosa para Deus. Deus quer começar uma história contigo. Essa história é da geração, é lá do teu gerar, do teu iniciar. Deus tem te colocado uma família muito maior do que essa família que você pertence. Eu gosto muito de chamar a igreja de família também, porque realmente é a família nos céus, né? É a nossa família, não tem placa. É a família Iel, é a família Piniel. Estamos todos debaixo do mesmo Pai. Estamos caminhando para os céus. E há uma promessa nisso, queridos. Há uma promessa nisso, de que nós chegaremos nos céus. E sabe quem vai estar lá? O Pai. Aleluia. E sabe quem vai te receber? O Filho do Pai, que é teu irmão. E ele vai dizer: olha, tem um quarto para ti. Aleluia, tem muitas moradas aqui. Aqui tem aonde ficar. Aqui não tem mais dor. Aqui não tem mais nada que possa te tirar deste lugar. E às vezes, amados, você vive aqui na terra e você recusa tantas coisas, né? Você é contra aquilo que Deus já te colocou. Colocou um pai e uma mãe, você diz: não queria ter um pai desse, eu não queria ter uma mãe dessa. Ou você até pode
gostar, mas eu não queria ter um irmãozinho. Esse pai, essa mãe me fez um irmãozinho. Eu não queria ter uma vida assim. Eu não queria ser o que eu sou. E você tenta tantas mudanças na vida, né? Esse mundo é assim mesmo. Esse mundo no qual nós vivemos é assim, é cheio de frustração, de mudanças, né? A gente quer mudar de todo o tempo. A nossa história se faz com as mudanças, com as decisões. Eu tomo decisões e Deus me faz caminhar para caminhos em Deus, né? Em caminhos que são de bênçãos. Agora, quando eu tomo decisões pelas minhas próprias mãos, eu caminho por caminhos de maldição. Então entenda, eu quero falar contigo que você que se afastou dos caminhos de Deus, você que se afastou dos caminhos do Pai, eu quero que você retorne. O Espírito Santo está falando aqui que nesta conferência muitas pessoas vão retornar aos caminhos do Pai. O Espírito Santo me fala que muitas pessoas vão retornar ao caminho do Pai. É um decreto de Deus. É um decreto de Deus sobre minha vida. Opa, Pai. Olha como você é importante para Deus. Olha o quanto você é importante para Deus. O quanto somos importantes para Deus. O quanto somos importantes para este Pai. Aleluia. O quanto somos importantes para esse Deus Todo-Poderoso. Que relação, né, nós podemos ter com Deus, né? Na minha caminhada, amados, eu fui privilegiado. Eu sou o quarto filho de uma geração, né, de pais trabalhadores. Meu pai foi um dos fundadores da indústria de refrigeração Consul. Trabalhou por 40 anos naquela empresa, se aposentou. E no ano que meu pai se aposentou, ele já estava bem estabelecido financeiramente, né? Minha mãe teve, antes de mim, 2 meninas, um menino. E aí eu sou o quarto, né? Quase que o filho do meio. E tenho um irmão que tem uma diferença de 10 anos para mim, porque eu dormi 8 anos no meio do meu pai e da minha mãe. Quando eu saí, não sei porquê, mas nasceu meu irmãozinho, né? Alguma coisa eu estava atrapalhando. Mas a diferença do meu irmão mais velho é também de 10 anos, né? Então assim, o meu irmão mais velho com 10 anos, mais do que eu, ele está com 71, eu estou com 61 e o meu irmão mais novo está com 51. E as minhas 2 irmãs, elas têm uma diferença só de 1 ano e meio, uma pela outra, né? Então assim, hoje praticamente estamos todos numa faixa de idade, né? Mas naquela época meu pai trabalhou muito. Meu pai trabalhava na indústria, tinha um cargo de chefia, ganhava bem, já tinha uma estabilidade, mas ele trabalhava. Minha mãe trabalhava muito para construir as coisas. Meu pai já tinha uma casa em Joinville, que nós somos de Joinville, terra dos príncipes, e Santa Catarina, e uma casa na praia, em Barra Velha, que era o que todo trabalhador daquela região lá de Santa Catarina quer ter: uma casa na praia e uma casa na cidade, para que a gente possa passar os verões, né, com mais tranquilidade. E como são praias próximas, então dava para ir e voltar para trabalhar e essas coisas a mais. Então eu fui criado nesse meio, né, de todo verão estar na praia. E no verão de 1977,
verão de 1977, foi o ano que o meu pai se aposentou. E foi o ano que o meu irmão mais velho, ele se decidiu em noivar e marcar o casamento, né? Ele namorava com uma moça de Jaraguá do Sul, uma cidade próxima, e marcar o casamento dele para o próximo ano. E nesse dezembro de 1977, meu pai fez muitos planos. E ele disse: olha, esse ano eu vou fazer uma grande festa lá na casa da praia. Eu estou aposentado. Ele comprou um carro novo, ele tinha já outros bens, tinha barco de pesca, tinha todas aquelas tralhas de pesca, ele gostava muito de pescaria. E nós só estávamos esperando chegar o dia 23, para que nós pudéssemos arrumar tudo e fazer a nossa, era dia 22, né? 22 de dezembro, 20 de dezembro mais ou menos, era uma sexta-feira, para que nós pudéssemos ir para a praia. E o meu irmão fez o noivado dele em Jaraguá do Sul no dia 22 de dezembro, à noite. Meu pai disse: olha, eu vou fazer uma pescaria muito grande, eu quero pescar, vou chamar meus irmãos, vou chamar teus tios, as tuas tias, e nós vamos fazer uma grande reunião no dia 24 de dezembro, dia 23 à noite para o dia 24 de dezembro, lá na casa da praia. E ele colocou muito forte isso no coração dele, e a gente saiu de casa todo animado, né, já para fazer a transferência, né, para sair de um lugar e para a casa da praia. Passamos em Jaraguá do Sul, meu irmão preparou lá o noivado, foi uma noite de noivado no dia 22, e foi uma noite tremenda, porque meu pai disse uma palavra para o meu irmão, disse assim: olha, filho, a única coisa que eu espero de você é que você ame a tua esposa como eu amei a sua mãe. Meu pai muito bem casado, mais de 30 anos de casamento, muito mais, né? E essa palavra ficou muito firmada no meu coração, assim, daquilo que ele falou. E nós saímos de lá e fomos para a casa da praia, já chegamos no outro dia. E pela manhã estava chegando as pessoas, o meu irmão também pegou o carro dele e chegou na praia, mas o meu irmão tinha comprado um Voyage. Naquela época o Voyage era um carro assim, né, de boyzinho, era um carrinho bem ajeitadinho, daqueles quadradinhos. E naquele dia, naquele 23 de dezembro de 1977, meu pai acordou muito cedo, eu também acordei cedo, a minha família acordou cedo, era aquele preparativo. E meu irmão chegou, colocou o carro do lado de fora, e eu disse, ele olhou para mim e jogou a chave do carro assim, ó, comprei isso aqui, né? Claro que agora é proibido dirigir de menor, né? Mas na minha época a gente com 13, 14 anos já dirigia, né? A gente já dirigia, não tinha carteira, mas já dirigia. E ele jogou a chave do carro e disse assim para mim: pode dar uma volta aí, tira o carro do lugar aí, depois você coloca na garagem, dá uma volta com o carro novo aí. Eu entrei no carro dele, eu naquela época era surfista, né? Eu sei que hoje eu sou bonitão, mas naquela época eu era bem mais, né? Viu, pastor Leles? Tem disso também, né? Mas cabelo parafinado, assim, era ajeitado, menino, era ajeitado, né? Novinho, sem camisa, tal, bronzeado. E eu peguei aquele carro, coloquei a mãozona para fora assim, fui dar uma volta na praia, e todo cheio, né? E decidi dar uma passadinha de frente à nossa casa assim. Meu pai me viu passando, ele disse: ô menino, vem cá. E eu disse: ah, meu Deus. Aí ele disse assim: hoje tu vai me ajudar a preparar a rede para mim pegar um grande peixe. Hoje você vai me ajudar a preparar a rede, e é você que vai me levar para pescar lá, já que tu já sabe dirigir, né? Já está bem grandinho. E eu disse: pai. E ele disse: vem cá agora. E sabe, o Satanás é aquele que lança sempre uma seta em nossa mente. E naquela hora
eu coloquei algo no meu coração e eu disse assim: poxa, quem sabe ele morre hoje à noite nessa pescaria. Quem sabe, né? Ele me atrapalhou agora. Tomara que ele morra nessa pescaria. Eu ajudei ele a arrumar as tralhas, levei ele para pescar e não era perto dali, a gente tinha que caminhar até um rio. Esse rio é bem próximo ali do final da barra, entre Barra Velha, da lagoa e o mar. E a gente tinha que dar uma volta por outro lado, e chegou lá, tinha a bateira e tudo, descarreguei, ajudei a descarregar, fui para o outro lado, esperar ele lá, no outro lado, que levava uma questão assim de 1h30, 2 horas, e foi o último momento que eu tive com meu pai, foi o último momento que eu tive com ele, e eu fui para o outro lado do rio, esperando ele na barra. Cheguei do outro lado, depois de ter caminhado de carro por algumas horas. Eu lembro de ter encalhado era um Fusca 1500, encalhou o Fusquinha, eu tive que desencalhar e consegui chegar onde, cheguei lá na beira da praia, estava lá o isopor, um remo e algumas coisas colocadas, e ali era o ponto no qual eu tinha que esperar eles, porque ele só ia atravessar uma rede, e ao atravessar essa rede, ele depois iria desembarcar ali, e nós íamos para casa, e ia voltar só no outro dia para retirar a rede. E quando eu estava ali esperando, ia anoitecendo, eu disse: poxa, não vem ninguém. Eu vi um pescador bem lá no meio do rio, e esse pescador, ele gritava assim: eles morreram, eles morreram. Eu quase não me acreditei. E eu olhei para o relógio, as horas já tinham se passado, a noite já tinha vindo. E sabe, o meu coração doía muito, porque parece que fui eu que tinha provocado toda aquela situação, né? E eu saí dali perto da meia-noite, fui chorando para casa e levando aquele carro, e cheguei em casa, eu disse: minha mãe, eles não apareceram, eles não estão aqui, vamos começar a procurar, porque aconteceu assim, aconteceu assado. Eu comecei a falar para ela, mas claro que eu não falei daquilo que estava sendo acusado, né? Eu não falei que eu tinha desejado algo assim, né? E nós começamos a caminhar a noite toda pela praia, e foi muitas horas de busca, e logo no amanhecer nós encontramos o motor do barco. O motor era uma bateira, né? O motor desse barco estava bem próximo da praia, assim, e a gente começou a se desesperar, claro, e começamos a procurar em outras praias. E logo pela manhã, quando foi lá pelas 8h30 da manhã que eu cheguei em casa, a minha irmã abriu a janela e olhou para mim e disse assim: ele está morto, o pai está morto. E aquilo eu tive que guardar por muitos anos em meu coração, queridos. O diabo me enganou de uma maneira tão grande que aquela seta, aquela culpa, era algo que eu tinha que carregar o tempo todo. Isso era de 24 de dezembro, nós estávamos velando meu pai. Nunca tinha morrido ninguém da minha família, uma família estruturada, nada nos faltava. A minha mãe desesperada, porque com ele morreu também meu tio, que era irmão dela. Então minha mãe perdeu não só o meu esposo, como perdeu também o irmão. E nós não encontrávamos o meu tio, e as buscas continuavam. Eram tantas, né? Era tanta procura, era tanta situação. E enterra meu pai no dia 25, e meu tio não aparecia e tal. Foi aparecer só no dia 31, e aí mais um enterro no dia 31 para o dia 1º. Então assim, 1977, 23 de dezembro,
Foi uma data de muita dor na minha alma, no meu coração. Mas eu sabia que alguém estava cuidando de mim. Eu não consegui chorar no enterro do meu pai. Eu não conseguia soltar uma lágrima. Eu não conseguia. A culpa era tão grande, eu carregava uma culpa, sabe? Eu me sentia um piá pesado. E eu fiquei por um bom tempo visitando o cemitério. Não era crente, não conhecia a palavra. Eu ia no cemitério, chorava, daí poucas vezes chorava lá no túmulo e perguntava: pai, perdoa, me perdoa, pai, me perdoa, pai, achando que eu era o culpado daquela situação. E os anos se passaram. A minha maior felicidade foi em ter meus filhos, em me casar, ter filhos, mas aí já adulto. Mas pela graça de Deus, eu me converto, eu e minha esposa, né? A gente tem uma conversão em Deus, e a partir daquela conversão, Deus foi trabalhando como um Pai eterno sobre a minha vida. E eu passei algum tempo dessa conversão diante de um chamado. Veja o cuidado de Deus, pastores. Veja o cuidado de Deus. E aqui eu acho que cabe a casa de daqui, o chamado. O primeiro culto que eu fui, numa igreja bem pequena, de madeira, o primeiro culto, é claro que eu tenho outros testemunhos, mas esse aqui, no primeiro culto, eu me sento lá no fim da igreja, lá nos últimos bancos. Nunca tinha ido a uma igreja evangélica. Fui eu e minha esposa, nós de mão dadas lá, junto com os meninos, e o pastor está pregando. Ele sai do altar, ele sai desse altar e vai lá onde eu estou. Ele diz assim: Deus está me dizendo que você vai ser pastor. Opa! Olha só, como é que Deus me achou no meio daquela multidão lá, né? Alguém que nem me conhecia, não conhecia nem a minha história, nem sabia que eu estava apenas começando a minha caminhada. E era uma sexta-feira de congresso, naquela época se chamava congresso, né? E era uma sexta-feira de congresso, e no sábado ia pregar, isso era na sexta, no sábado ia pregar um muçulmano, um ex-muçulmano. E eu fui no sábado também com a família, fui lá no fundo, e aquele pastor que tinha vindo de longe, não me conhecia, e ele foi até onde eu estava, e minha esposa, e meus filhos, e ele disse: Deus está te chamando para ser pastor. Eu nem conhecia muito da palavra, amados, mas eu sabia que ali tinha um chamado de Deus, ali tinha um cuidado de Deus, ali tinha uma restauração de Deus para a minha vida. Sabe, a gente reconhece esse Deus porque Ele traz um consolo tremendo em nossos corações. Você reconhece a Deus pelo consolo que Ele traz. Aqui me lembra o discurso de Paulo em Atos capítulo 13, quando Paulo vai falando ao povo de Israel, dizendo assim: olha, aquele Deus, eu quero lhe falar daquele Deus que cuidou dos seus pais, promessas que havia sobre os seus pais, você não conhecendo a Jesus, mas Ele será verdadeiramente aquele que vai nos libertar de tudo isso, que vai pagar o preço. Paulo falava desta forma para que eles viessem acreditar realmente num profeta, né? Uma grande profecia sobre a vida dele. E essa profecia no capítulo 13 também fala exatamente assim, como um decreto de Deus para a nossa vida: eu, a partir de hoje, te gerei, e você é chamado de filho.
Queridos, a partir daquele dia, foi um desenrolar de Deus na minha vida. Foi um agir de Deus tão grande na minha vida, que em menos de um ano, e o Vitor não. O Vitor, naquela época, ele estava na barriga da sua mãe. A pastora estava grávida do Vitor, na nossa conversão. E nós decidimos então para se batizar. Vamos se batizar. Nós queremos se batizar. Pastor, eu quero me batizar. O pastor falou de batismo naquele final de semana. E eu cheguei diante do pastor e disse: olha, pastor, qual é o próximo passo? Eu disse para ele: já que você é pastor, o que eu vou fazer? Eu quero. Eu estava mais ou menos assim. E eu falei: eu quero me batizar. Pode botar meu nome aí na lista aí, pastor, que eu vou me batizar. Mas o pastor nem conhecia a minha história direito, não conhecia a nossa história, né? Mas a gente queria, e esse pastor disse: não, irmão Ego, fica tranquilo, irmão Ego, tudo vai caminhar diante de Deus, mas quando Deus tem pressa, Deus tem pressa. Olha para o irmão aí e diga assim: quando Deus tem pressa de agir, Ele tem pressa de agir. Eu acho que eu tenho mais um tempinho aqui, né? E Deus me leva então ao batismo, amados. Mas é porque o pastor tinha feito um propósito de batizar 50 pessoas, né? Num lago, lá em Joinville era um lago. E eu e a pastora nos colocamos nesse propósito de ser batizado. E ela foi a número 1, porque estava grávida, a ser batizada. E eu fui o número 50, fui o último. E saímos daquela água sabendo assim que Deus realmente já tinha começado uma nova história para a nossa vida. E o Vitor na barriga da mãe. Olha onde estava o Vitor. Aonde estava o Vitor nessa história? Na barriga da mãe. O Vitor nasce e a nossa caminhada começa por ali. Deus me tira da cidade que eu morava, me traz para Barra Velha, que foi onde aconteceu essa história com meu pai. Eu fui morar em Barra Velha. Agora vocês sabem por que eu fui morar em Barra Velha, naquela casa da praia? Porque eu havia falido. Nós tínhamos entrado numa falência, nós tínhamos 2 empresas, um mercado, e nós entramos numa falência nos anos 90. E a gente faliu, não tinha mais para onde ir. Eu fui obrigado a pedir para a família a casa da praia, para mim ficar alguns meses, para poder se levantar. E aí eu sou transferido daquela igreja para outra igreja, recebido por outro pastor. E aquele pastor que me recebeu nessa igreja lá em Barra Velha, a primeira coisa que ele fez, num culto, ele tirou uma gravata e disse assim: a partir de hoje, pastor, ele não me chamou de pastor, claro, irmão Ego, a partir de hoje você vai ser diácono na casa de Deus. Oh glória! Eu sabia que o diácono tinha uma função legal, era dar água para o pastor, né? Trazer a água e encher esse copo d'água maravilhoso. E Deus tem uma bênção especial para quem faz isso, certamente. E eu passei aquele tempo naquela igreja só buscando a Deus. A fé cresceu, né? Cresceu de uma maneira tão especial em nós. Nós não tínhamos nada, mas Deus provia todas as coisas em toda hora, em todo tempo. Era Deus provendo ali em todo momento. E eu disse exatamente o seguinte para Deus: estamos em tuas mãos, Senhor, porque não temos nem o que comer, o que vestir. Mas a casa que nós tínhamos na praia era a casa do meu pai, que meu pai havia construído. Era central, era uma casa bem servida, né? Uma boa localização. E a igreja era lá no início da BR. A igreja estava em construção, era em forma até de um barco, mas não era Deus e amor não, irmãos, tá?
era quadrangular, em forma de um barco. E nós íamos para a igreja todas as vezes buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, e Deus falando no nosso coração, e Deus entrou com uma provisão sobre minha vida para arrumar um emprego, né? E eu fui no culto de quarta-feira de tarde. Quem já foi a culto quarta-feira de tarde? Esses cultos normalmente são chamados tarde da fé, tarde da bênção, né? Tem mais um nome aí, tarde dos milagres, né? Eu fui nesse culto, não tinha muita gente, e o pastor passou por mim no final do culto e disse assim: irmão Ego, diácono Ego, eu quero ver você na minha sala. Eu gelei, confesso para você que eu gelei. Digo, eu fiz alguma coisa errada. Entrei na sala dele, o pastor pegou uma nota de R$10 e disse assim: não sei porquê, mas Deus me mandou te dar uma nota de R$10. Rapaz, para quem não tinha nada, R$10 é um caminhão de dinheiro, né? E eu disse assim: ó pastor, eu sei porquê, né? Precisava, peguei os R$10. E na manhã seguinte eu fui chamado para uma entrevista de emprego numa empresa chamada Athletic Way, que era uma empresa de equipamento de ginástica. Essa empresa era em Joinville, tinha várias filiais entre o Brasil, e eu fui selecionado entre aqueles que estavam lá para ser vendedor de equipamento de ginástica. E Deus me colocou ali uma oportunidade muito grande, porque foi dali que Deus me levou para alguns lugares desse Brasil. E dali fui transferido para Balneário Camboriú. Deus me honrou grandemente com grandes vendas, para Blumenau, né? E Deus foi me prosperando, me colocou como gerente dessa empresa. E de repente veio um convite do diretor da empresa para que eu fosse gerente em Goiânia, no estado de Goiás. Isso numa noite de dezembro, no mês de dezembro também. Olha só. E eu vi uma oportunidade de dizer assim: ó, agora eu posso dizer tchau para minha família, não preciso contar mais nada para ninguém, né? Que eu vou viver bem longe daqui e ninguém me conhece, as dores são outras. Eu vou viver a minha vida aqui, nesse lugar, né? E foi a primeira viagem grande de avião, eu e minha casa, todas seguindo para Goiânia. E lá em Goiânia, nós chegamos lá eu agora não me lembro, em 1999, estava começando os encontros com Deus. Estava vindo os encontros com Deus de Manaus para Goiânia, já os primeiros encontros. E Deus me chamou para ir nesse encontro. Logo que cheguei lá, Deus me chamou para ir para esse encontro. Eu fui para o encontro. Lá no encontro, Deus me tocou grandemente, me curou, me tirou aquela ferida que eu tinha, e foi diante de Deus, na intimidade com Deus, no encontro com Deus. E aqui eu quero te falar: quando você tem um encontro com o Pai verdadeiro, agora é para você glorificar a Deus mesmo, queridos. Quando você tem um encontro com o Pai verdadeiro, Ele arranca todas as feridas, Ele quebra todas as barreiras, Ele preenche tudo na tua vida, Ele te consola, Ele te traz a verdade sobre a sua vida. E naquele encontro, queridos, foi naquele encontro que eu abraçar um daqueles homens, eu comecei a falar com o Pai que está nos céus. E esse Pai que está no céu, ele dizia: não é culpa tua, filho, não é culpa tua. Todo mundo tem a sua hora, todo mundo tem o seu momento, mas esse não foi a tua culpa. Teu pai foi na hora certa, o teu pai foi porque eu mesmo quis que fosse. Então a culpa não era minha, já estava tudo determinado.
já estava tudo programado, até porque Deus primeiro termina, Deus começa pelo fim, mas o diabo também conhece. Então o diabo conhece a tua vitória, o diabo conhece a tua história, mas ele quer te limitar como o pai da mentira. Mas Deus é um Deus de verdade sobre a tua casa e sobre a tua vida. E eu saí daquele lugar, amados, cheio de Deus. Quem já passou pelo encontro com Deus aí, sabe como que é, né? Se você não passou, vai. Eu saí daquele lugar cheio de Deus. E Deus me trouxe cura. E o primeiro ato que eu fiz na minha casa, pastor, foi sentar na sala, botar meus filhos, a minha esposa sentado comigo, e eu abracei eles e eu disse: olha, a partir de hoje o Pai quer pedir perdão, porque o Pai quer chegar mais em você, o Pai quer te abraçar ainda mais, o Pai quer andar contigo, o Pai quer te ensinar, o Pai quer te levar mais a esse Pai que é Deus. Eu quero te mostrar muito mais de Deus. Isso aconteceu tão rápido, amados, tão rápido, que Deus me tirou de Goiânia e me mandou para Belo Horizonte. Chegou em Belo Horizonte, eu vou para uma igreja de 5.000 pessoas. Nós vamos para uma igreja que tem 5.000 pessoas, tinha 5.000 membros já na igreja. Não era a Lagoinha. A Lagoinha na época estava com 12.000 e estava começando a crescer. E Deus me colocou naquele lugar e o pastor olhou para mim e disse assim: olha, eu quero te colocar, você e tua esposa, para cuidar do sítio e para fazer os encontros com Deus. E nós fomos fazendo muito encontro, amados. Lá Deus me chama para o ministério de pastoreio, né? Eu faço teologia junto com a minha esposa, somos ungidos a pastores. Fomos ungidos a pastores, com todas as nossas dificuldades. Mas lembre-se que Jesus também se assentava na casa de Levi. Ele se assentou com os pecadores, e os fariseus perguntavam assim: olha, o que faz ele sentado aí? Perguntavam para os discípulos: o que faz ele sentado com esses pecadores? E Jesus respondia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Presta atenção, porque Deus trata a cura, Deus trata os doentes, Deus age com os pecadores, Deus age com os pecadores, não age com aqueles que estão são, não, Ele age com os pecadores. Então os chamados são para aqueles que são pecadores. E Deus me coloca aí a unção de pastor, né? Somos ungidos a pastores. A caminhada não termina por aí. A provisão de Deus não termina por aí. O agir de Deus não terminou por aí. Foram tantas outras curas e tantas outras perdas, como a perda do nosso filho de 23 anos. Mas nós cremos naquele Deus que é poderoso. Nós cremos nesse Deus que é Pai. O mundo tem um ditado, né? O mundo tem um ditado que diz assim: pai é aquele que cria, né? É aquele que... Mas o Pai é aquele que cuida. O Pai é aquele que cuida de nós. E eu quero terminar aqui, amados. Aqui em Mateus capítulo 6. Agora no versículo de número 27, que diz: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma só hora no curso da sua vida? Quanto ao vestiário, por que andeis ansiosos?
Observai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste as ervas do campo, que de longe existe, e amanhã se lançará ao forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vamos vestirmos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar a casa de Maquê. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas.